fechar esse ciclo, né, do mês de março, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios, Provérbios capítulo 6, versículo de número 6 também. Provérbios é no meio da Bíblia, você abre a Bíblia no meio, o livro do meio é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios capítulo 6, vou pegar a Bíblia, está caindo aqui, capítulo 6, versículo 6 também. Se você tem dificuldade ou se você está no seu celular, pode chegar algum e-mail, alguma coisa que vai ser tentada ver, veja na tela ali, para que nada tire a sua atenção, em nome do Senhor Jesus. A digno de aceitação é a palavra de Deus. Irmãos, a atenção que você dá à palavra de Deus é a atenção que Deus dá para você. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus conosco, certo? Se eu não dou muita atenção à palavra, Deus também não vai dar muita importância para mim, né? Então nós temos que estar na palavra de Deus. Capítulo 6, versículo de número 6, diz assim, observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, né? Você sabe que Provérbios, irmãos, é a sabedoria, a arte de entender a vida. E a Bíblia Sagrada diz aqui em Provérbios que nós temos que observar as formigas, né? Aí fala, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Nós temos que olhar para o caminho das formigas e tirar sabedoria disso, né? Aí olha o que diz aqui o versículo 7. A qual não tem chefe, nem oficial, nem dominador, né? Não tem nenhuma formiguinha com chicotinho lá, vai trabalhar, casa, mano. Você está preguiçosa? Não, ela não tem chefe, não tem superior, não tem dominador, nem oficial. Mas aí diz aqui, o versículo 8, prepara no verão o seu pão, na colheita ajunta o seu mantimento. Então você vê o seguinte, irmãos, a formiga, ela auto se motiva, ela não precisa de ninguém mandar nela, né? Então, irmãos, ela sabe o que precisa fazer. Então a Bíblia fala no verso 8, prepara no verão o seu pão. Ela trabalha com previsão, ela prepara para o inverno. Vai chegar o inverno, então eu vou estar preparado. Você vê que na época do frio, irmãos, você, como diz aqui ditado, você não acha formiga nem para remédio. Sabe aquela formiga que faz aquele trieiro todo lá no pasto, né? Lá na roça? No inverno ela está dentro da sua casa, né? Imagina que a formiga está lá, né? Naquele bailão delas, comendo e bebendo, porque elas se prepararam para isso, né? Então acontece o seguinte, eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes alvos, eu tenho grandes metas, só que eu não estou aumentando o meu esforço. Então, se eu não aumento o meu esforço, irmãos, eu posso dar a Deus, eu posso esquecer os grandes sonhos, os grandes alvos e as grandes metas. Eu preciso aumentar o meu esforço em nome de Jesus. Verso 9, ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantará do teu sono? Existem pessoas que estão dormindo acordado, porque a pessoa tem um sonho bonito, né? Você vê o seguinte, você passa na rua, você vê um morador de rua, passa uma jovem bonita perto dele, ele faz aquele retrato na mente dele, aquele sonho, ele casando com ela, ele andando de mão dada com ela, aquela coisa toda, eu não sei mais o que, e dessa forma, é o que diz aqui a palavra de Deus, né? No versículo 9, né? Até quando ficará deitado? Quando te levantará do teu sono? Tem pessoas que têm um sonho bonito na sua vida, só que entre o sonho da pessoa que está lá em cima e a realidade dela que está aqui embaixo, há uma grande distância, há uma grande diferença. Então nós precisamos nos mexer no nome do Senhor Jesus. Verso 10, um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados, né? Então, irmãos, a pessoa está parada, cansada, deitada, sentada. A vida, irmãos, é de quem se movimenta. Faz assim, irmãos, você foi feito com uma capacidade de locomoção, né?
você vê o seguinte, às vezes as coisas mais difíceis de curar, por exemplo, irmãos, é a sua capacidade locomotora, né? Existem pessoas que falam, pastor, fulano quebrou um braço, né? Aí acontece que depois dos 30 dias ali, engessado, o braço ele regenera, ele cola, né? Mas veja bem, quando é lesão motora, pastor, foi ali no ligamento cruzado do joelho, foi um menisco, então é mais difícil, pessoal, né? A sua cura demora um tempo mais por causa da sua locomoção, e não é só Provérbios que fala sobre isso. Coloca na tela Mateus 6:26. Olha o que diz o Mateus 6:26, ó. Olhai para as aves dos céus, que não semeia, nem colhe, nem cega, nem ajunta em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você sabe que existem aves que são migratórias. Existem aves que ela levanta voo lá do Canadá e ela vai se procriar lá na Argentina. Por exemplo, irmãos, a ave símbolo do Pantanal brasileiro, o tuiuiu, ele não é, irmãos, nativo do Brasil, mas ele vem para o Brasil, a migração dele só para a procriação. Agora, quando está chegando inverno, irmãos, ele leva embora, ele levanta voo e vai embora lá para a Patagônia, Argentina, né? Então, acontece, pessoal, o seguinte, a Bíblia fala, Jesus mandou nós observarmos as aves, né? Que elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, e diz aqui, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Então você vê o seguinte, nós temos que aprender, pessoal, né? Com as aves, com as formigas, como diz a Bíblia. Então, pessoal, existem pessoas que falam, pastor, eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro, mas às vezes gasta tudo, irmãos, né? Às vezes a pessoa não se projeta para ter uma educação financeira, ela não se esforça de vir aqui na segunda-feira de aprender sobre isso, né? A pessoa não tem uma reserva de emergência, então acontece que a pessoa fala que eu ganho pouco, pastor, ela não tem uma segunda renda, né? Ela não tem uma administração para viver dentro de um orçamento que nós precisamos em nome de Jesus. Aí aqui diz um pouco de sono, um pouco de cochilando, um pouco descansando, de braços cruzados. Aí no verso 11, assim te surpreenderá a pobreza como assaltante, e a tua necessidade como homem armado, né? Então, o descanso ele é bom, pessoal, né? Você fala, poxa, eu tive a noite bem dormida, mas tem pessoas às vezes que descansam demais, irmãos, né? Então às vezes, irmão, tem pessoa que fala, poxa vida, está demorando para amanhecer, já acordei, não clareia o dia nunca, né? Então resultado, mas tem pessoas que ela dorme muito, pessoal, a vida está passando, o desejo nunca vai se concretizar se você não agir. Se você não agir, né? Então nós precisamos, irmãos, agir em nome de Jesus. Olha a consequência, ó. Assim te surpreenderá, versículo 11, a pobreza como assaltante. O assaltante vem a hora que você não espera. E a tua necessidade como um homem armado. Vai chegar um momento que você vai ter necessidade, e aí acontece que, como um homem armado, e não vai ter o que resolver, irmãos. A consequência da pessoa parada é o insucesso. A conclusão, irmãos, é procurar fazer além, procurar fazer algo a mais. Pastor, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou te dar uma dica. Começa com pequenos passos. Começa a aumentar, irmãos, a sua rotina. Começa a aumentar, pessoal, aquilo que você está fazendo. Fala, eu preciso fazer mais em nome do Senhor Jesus, e Deus vai abençoar. O capítulo 12, passa aí umas páginas para frente. Capítulo 12, versículo de número 27. Capítulo 12, versículo 27. Isso, é isso mesmo. Olha o que diz aqui o 12, 27, ó. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso bem do homem, né? Então, irmãos, você vê que a pessoa que ela tem preguiça, ela deixa tudo pela metade, irmãos, né? Então, o preguiçoso, ele até caça,
assa a sua caça. E quando não assa a sua caça, irmãos, estragou aquela carne da sua presa, né? Então ele faz tudo pela metade, irmãos. Nunca finaliza nada. Tem pessoas que começam bem. Não é como você começa bem, é como você termina bem. Esse ano, pessoal, nós tivemos o caso daquele cara que teve até uma maratona e ele correu de chinelo. Você lembra desse caso, irmãos, né? Então ele foi lá e ganhou a corrida, pessoal. Tem pessoas que começam, às vezes a pessoa, por exemplo, vou citar o exemplo da São Silvestre, que é a corrida mais tradicional que nós temos no Brasil. O cara vai lá e compra um tênis. Quanto custa um tênis? Não sei. Tem tênis de 5 mil reais, 10 mil reais. Ele vai lá para estrear o tênis novo dele, o traje lá da corrida. Ele faz a sua inscrição, às vezes paga-se um valor espécie, às vezes paga-se 1 quilo de alimento não perecível. Daqui a pouco ele fala, até aqui já deu para mim. Quando começa, quem conhece bem São Paulo, começa a subir lá a Brigadeiro da Faria Lima, lá Luiz Antônio Faria Lima, acontece, fala, até aqui para mim deu. Começou a subir, então eu já não vou mais. Então começar, todo mundo começa. Não é como começa, é como termina. Certo? Então nós começamos bem, temos que terminar bem também em nome do Senhor Jesus, né? Então dê valor a tudo, irmãos, o que você encontra em nome do Senhor Jesus. Coloca no coração, fala, eu vou até o fim em nome de Jesus. Eu comecei, não é para parar, né? Eu não comecei com ele pela metade, eu vou até o fim em nome de Jesus. Capítulo 20, versículo 24, Provérbios, tudo é Provérbios, tá? 20 e 24, capítulo 20, versículo 24, diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois entenderá o homem o seu caminho? Então a Bíblia diz que os passos do homem são dirigidos por Deus, irmãos. Acontece o seguinte, tem dia, pessoal, que eu falo, hoje eu faço até nota ali nos meus rascunhos, na minha agenda, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo. Às vezes eu pontuo 5 coisas que eu tenho que fazer, às vezes eu não dou conta de fazer nenhuma, né? Porque a Bíblia fala, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então nós temos que entender, pessoal, que é Deus quem dirige a nossa vida em nome do Senhor Jesus, né? Tem pessoas, irmãos, que dá desculpa, né? Você às vezes dá muita desculpa. Tem gente que acha empecilho. Não tem que ser empecilho, irmãos. Coloca trabalho em nome do Senhor Jesus. Fala, eu não vou colocar desculpa, eu vou colocar trabalho, vou colocar empenho, dedicação, vou colocar força. Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. No capítulo 21, versículo 25, vamos lá, 21, 25, na mesma página aí, ó. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusa a trabalhar. Irmãos, não toma isso como recado pessoal, tá? Eu estou falando espiritualmente dizendo, não estou falando da pessoa que não gosta de trabalhar. Pessoa que não gosta de trabalhar no secular também é um preguiçoso, né? Não tome isso como ofensivo, mas se revolta contra essa situação, né? Em nome do Senhor Jesus. O 25 fala, o desejo do preguiçoso o mata. Então tem pessoas, irmãos, que sonha, e ela vai morrer com aquele sonho, porque ela não se move. Ela fala assim, ó, eu estou com 40 anos, eu estou com 60 anos, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, eu tinha um sonho de estudar uma outra língua, e acontece o seguinte, a pessoa fala, mas a idade chegou. Irmãos, olha aqui para mim, ó, nós estamos cheios de testemunhos, cheios de exemplos, de pessoas no Brasil, irmãos, que trabalha, chega depois do seu trabalho, a pessoa vai para a faculdade, se formando aos 65, 73, 84, está cheio de exemplos assim no Brasil. Por quê? Porque sonho não tem preço, irmãos. Então a Bíblia Sagrada diz, o desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos recusam a trabalhar. Então, acontece o seguinte, nós precisamos nos mover. A pessoa diz, eu vou ser, eu vou ter, e não age. Eu vou ser isso, eu vou ter aquilo, mas não age. Às vezes hoje quer se
advento, né, das mídias sociais, acontece o seguinte: eu vou lá, posto uma foto de uma empresa grande, eu posto uma foto lá, vou citar o exemplo do meu caso, né, de uma igreja grande, só que aí eu não oro, eu não me consagro, eu não busco a Deus, eu não jejuno. Depois que eu posto as fotos da mídia social, eu vou voltar a dormir. Aí eu acordo na hora do almoço, eu almoço, depois do almoço eu deito de novo, e dessa maneira. Não, eu quero ter um carrão. Mas o que eu estou fazendo para isso acontecer na minha vida? Ah, pastor, eu estou batalhando, eu estou empenhando. Amém, glória a Deus. Mas eu preciso também do trabalho espiritual em nome do Senhor Jesus, né? Para Deus abençoar, eu preciso agir. Capítulo 24, versículo 30. 24, 30. Nós temos exemplo em todas as nossas igrejas, irmãos, de pessoas que você está na igreja, irmãos, para cultuar a Deus, para buscar a presença de Deus, para morar no céu, para isso que você aceitou Jesus, certo? Você não entrou na igreja para você ter resultado, né? Dessa maneira. Mas não é pecado você ter resultado também, certo? Porque a Bíblia diz, irmãos, coloca lá para nós, 2 de Tessalonicenses 3,10. Não precisa abrir. Olha o que Paulo diz aqui, 2 de Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Coloca 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, coisas inúteis. Vãs é uma coisa inútil, irmãos. O Paulo, quando escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele escreveu a primeira. Aí a segunda ele falou: quando eu estava entre vocês, eu fundei, abri essa igreja e, né, eu estava com vocês, volta lá o 10. Ele falou o seguinte: olha, estava convosco, eu vos mandei, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Naquela época, irmãos, como acontece em alguns países hoje, infelizmente, do Oriente Médio, né? As pessoas, elas se convertem ao cristianismo, elas são deserdadas da sua família, são excluídas, né? A mãe, nós estamos falando de uma cultura de sociedade patriarcal. A mãe é proibida de falar com o filho, mesmo que encontra com o filho na via pública, né? E acontece que o pai fala que era melhor que se a mãe tivesse abortado, ou que o filho morreu, não tem filho mais, morreu. Por quê? Porque se converteu ao cristianismo. E as pessoas de bem não vai morar na rua, então as pessoas vinham para a igreja. Então a igreja lá naquela época funcionava diferente do que a igreja de hoje, né? A igreja acolhia essas pessoas. Só que chegou um momento que ficou pesado para a igreja. Ele disse o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Entendeu? Então ele falou sobre isso, porque tinha alguns lá que estavam meio malandro, né? Não queria se mexer. Por isso que Paulo fala sobre isso. Aí no versículo 11, ele continua dizendo: porquanto ouvimos, chegou nos meus ouvidos, por isso que ele falou isso, que alguns entre vós andam desordenadamente, né? Sem responsabilidade, sem compromisso, não trabalhando, fazendo coisas vãs, tem tempo. Irmãos, às vezes a pessoa fala: você viu o que fulano falou de você? Irmão, não tem tempo para essas coisas. Pastor, eu vou falar um negócio para você. Eu falei: seu Breno está tão desocupado, com tanto tempo a tanta coisa. Ai, fulano discutiu com o ciclano, fulano brigou com o Bertrano. Ai, não, parece que duas criança que briga por causa de brinquedo. Você está tendo muito tempo na vida, né? Vai se mexer, vai trabalhar para Deus, em nome do Senhor Jesus, para Deus abençoar. Amém? Então vamos lá, 24, 30 que eu pedi para você abrir, ó. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto havia do homem falto de entendimento, né? Como eu disse, Provérbios é a arte, a sabedoria de interpretar a vida. Então ele estava passeando lá, ele falou: passei pelo campo de um homem preguiçoso, né? E junto havia do homem falto de entendimento. O que ele constatou? 31. E eis que estava toda cheia de espinhos, a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardei no coração.
vendo recebi instrução, um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado, de mãos cruzadas, para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um caminhante, e a tua necessidade como um homem armado. Então o que ele viu, irmãos? Um cara totalmente desregrado, indisciplinado. Irmãos, é o seguinte, você precisa ter, irmãos, a constância, né? Não é você fazer muito hoje e depois parar. Faça todo dia um pouquinho. Tenha essa constância em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que fizeram uma vez, nunca mais fez, irmãos. Fizeram uma vez só. Nós temos que fazer sempre em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, já faz dias que eu não leio a Bíblia. Já faz dias que eu não oro. Eu não me consagro, eu não jejuo, né? Então você fez uma vez, irmãos. Nós temos que ter essa disciplina em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu vejo pessoas sendo bem sucedidas, irmãos, às vezes eu falo, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu procuro estar perto. Me fala, o que você tem feito? Qual que é o teu segredo, né? Em nome de Jesus. Então, quem trabalha, irmãos, não tem tempo para se intrometer na vida de quem quer que seja, né? E acontece dessa maneira. Quem está empenhado, imagina um soldado, irmãos, o soldado brasileiro, por mais que nós não temos guerra, graças a Deus, ele tem que estar sempre constante em exercício militar. Ele tem que estar constantemente, irmãos, em atividade, né? Eu lembro que quando eu morei na região de fronteira, teve até um dia que passou um frio, e o camarada estava lá, irmãos, com água até o peito, né? E aí deu uma hipotermia nele lá, irmãos. Ele até chegou a óbito, faleceu, né? Estava lá no Pantanal, ele estava com água no peito, e aí acontece que ele mergulhou e não voltou, né? Teve esse acidente lá. Eles fazem essas simulações de guerra constantemente. Agora, o cara que está na linha de frente, irmãos, ele não tem tempo para reclamar se a comida estava sem sal, se a comida estava salgada, né? Dessa maneira, por quê? Porque ele está envolvido, ele está na linha de frente. Nós temos que estar na linha de frente em nome do Senhor Jesus. Deus é Senhor. No capítulo 10, irmãos, capítulo 10, versículo de número 5. Volta um pouquinho aí, Provérbios, tudo Provérbios. 10, 5. Diz assim, irmãos: o que ajunta no verão é filho sábio. Tem uma Bíblia que fala juizado. Mas o que dorme na colheita, na cega, é filho de vergonha. Então a Bíblia fala: aquele que ajunta no verão, irmãos, é um filho sábio, ele é ajuizado, né? Aqui fala sábio. Tem uma Bíblia que fala ajuizado, né? Então, mas a Bíblia fala: aquele que dorme na colheita é filho de vergonha, né? Então, pessoal, não trabalha, sempre será envergonhado. Se não há empenho, se não há dedicação, sempre vai passar vergonha. Mas se trabalha, pessoal, Deus honra trabalho, pessoal. Se alguém não te falou isso, pode até parecer frio, duro. Eu vou te falar, pessoal. Quando você nasce, antigamente, irmãos, tinha muitos casos, né, de rapto de bebê na maternidade, de troca de bebê na maternidade. Hoje, irmãos, acontece o seguinte, né? O nosso legislador entendeu o seguinte: o bebezinho tem que ficar lá, regra geral, no bercinho do lado da sua mãe. Então coloca a sua pulseirinha na mãe com o número e coloca-se às vezes no pezinho, no calcanhar do bebê ou no bracinho do bebê, né? Dessa maneira o mesmo pode que está no braço da mãe, certo? Então automaticamente, irmãos, você nasceu, você já se tornou números, irmãos. Pode até parecer frio o que eu vou dizer para você. Aí, irmãos, ele te dá um papel. Às vezes tem maternidade que lá mesmo já sai com o registro civil. Às vezes você tem que pegar aquele papel que é a declaração de nascido vivo. Você vai no cartório e você vai emitir, irmãos, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento está lá, livro tal, né? Livro A, 328, folha não sei quanto lá, está onde está a certidão de nascimento. Aí depois, irmãos, daqui a algum tempo, se você não vai viajar fora do país, né? Senão tem que tirar esses documentos com uma certa urgência. Se não for o caso,
Depois tem que tirar, irmãos, o CPF, cadastro de pessoa física, é número. Depois, irmãos, tem que tirar o RG, registro geral, é número. Você sabia que você pode tirar RG em todo o estado do Brasil? Você pode ter um RG aqui em São Paulo, outro em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro, enfim. Depois, irmão, se é homem, o homem ou mulher vai querer fazer a habilitação, número. Depois, se é homem, vai ter que fazer reservista, número. Se você viajar fora do país, você vai ter que emitir um passaporte, número. Se você vai casar, pega-se a certidão de nascimento, o cartório recolhe e emite a certidão de casamento. Se você perdeu o seu cônjuge, certidão de óbito. Se separou lá do cônjuge, está amarrado em nome de Jesus, certidão de divórcio. Você está entendendo? Então, carteira de trabalho, né? Emissão da carteira de trabalho. Eu sou servidor do Estado, né? Eu tenho que ter o número do PASEP. Eu sou funcionário privado, eu tenho que ter o número do PIS, né? E aí vai. Aí você tem que abrir uma conta, agência e conta no banco. É número, né? O que mais, irmãos? Você tem que abrir uma chave fixa. Ou é chave aleatória, ou é o número do celular, ou o número do seu CPF. Número, você está entendendo? Você tem que abrir um e-mail, você tem que entrar na senha, letra e número. Então acontece, irmãos, que nós somos números. E queira sim, queira não, aonde você for, se você não tiver essa noção, pessoal, você vai ser superado e ser substituído. Você precisa mostrar resultado. Coloca para nós aí, mês de março, aumenta o seu esforço, ou diminui o seu sonho. Coloca aí. Ou você redobra o seu esforço, ou você diminui o seu sonho. Absolutamente ninguém conquista nada, irmãos, da sua zona de conforto. Ninguém. E ninguém vai tirar você da sua zona de conforto, a não ser você mesmo, se você quiser, irmãos. Provérbios 10, 26, diz assim, ó. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, irmãos, acontece o seguinte: imagina você que está com dor de dente. Você pega um pouquinho de vinagre, irmãos, e se incomoda, dói demais. Irmãos, você está lá, né, vamos falar da época das nossas avós. Ou não precisa ir tão longe, você vai lá fazer o seu churrasco do final de semana. Você vai acender a churrasqueira, vem a fumaça nos seus olhos, não incomoda, pessoal? E como incomoda a fumaça, incomoda os olhos, irmãos? A Bíblia fala, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, incomoda. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Pessoal, eu sei que eu estou ficando velho, mas eu vou falar isso para vocês, né, pessoal? Você lembra quando dava uma tarefa para o Charles? Tudo eu, só eu, porque só eu. Assim tem pessoas, irmãos. Tem pessoas. Irmãos, o preguiçoso, quando alguém manda ele, irmãos, ele tem uma raiva mortal. Ele tem ódio, irmãos, ele é incomodado. O preguiçoso, ele mancha a empresa, pessoal. Principalmente, irmãos, porque ele fala, eu sou crente. O preguiçoso, irmãos, ele chega lá na loja do irmão, fala, irmão, você vai me dar um desconto? Ele acha que o irmão tem que dar desconto, além do que dá para todo mundo, porque é irmão de igreja. Aí ele fica naquele choramingueiro, naquele pidão cheirada. O ímpio chega lá e fala, quanto que é isso aí? Custa tanto, fala, divide em 3 meu cartão, me dá aqui. Então, acontece o seguinte, irmãos, tem até um lema, foi na onde, no exército, no Comando Militar do Oeste, no estado que eu era pastor, estava escrita assim uma frase, você saía pelo porto, aí passava na Avenida Duque de Caxias, estava escrito assim, ó, não me pergunta se eu sou capaz, só me dê a missão. Não me pergunta se eu sou capaz, só me dê a missão. Então, se deu para você a missão, vamos lá, nós temos que estar preparando a nossa vida, tem que estar em movimento. Parado você não vai conseguir nada, irmãos. Parado, irmãos, só dá dengue. Água parada só dá dengue. Água parada fede, cheira mal, dá qualquer tipo de bicho lá. Então nós temos que nos mover em nome do Senhor Jesus, nos mexer para Deus abençoar.
né? Nós estamos no capítulo 10, capítulo 26, versículo 13. 26, 13. Tem uma série, irmãos, na Netflix, eu até comentei sobre isso aqui na segunda-feira de educação financeira. Eu não estou pregando sobre Netflix, não, só para você entender. Que é o seguinte, irmão, sobre o minimalismo. O que acontece? O camarada, irmãos, ele viu o seguinte, que ele tinha muita coisa. E aí ele resolveu encaixotar tudo como se ele fosse mudar. E de tudo que ele tinha na casa dele, irmãos, aí ele começou a precisar das coisas que ele encaixotou. Ele viu que das caixas todas da mobília dele, 50 caixas, ele precisava só de 3 caixas. E aí ele foi vendendo o que ele não precisava. Às vezes você tem coisas na sua casa que você não precisa mais, que você não usa mais. Isso daria para você fazer uma renda extra, por exemplo. Mas às vezes a pessoa tem aquele valor de estimação. Fala, isso aqui, pastor, essa pipoqueira aqui era de quando os meus meninos eram pequenos, fazia pipoca para eles, quando a gente ia lá na beira do rio pescar. Às vezes, os seus meninos já têm avô, e você está guardando isso ainda. Isso aí às vezes tem valor até de relíquia, né? Olha que coisa. E a pessoa está guardando aquilo, irmãos, né? Então, nós temos que lutar, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho uma conta para pagar. E dessa maneira, então o que eu vou fazer? Mas eu não tenho dinheiro, estou descontrolado aqui, então eu vou vender, né? Alguma coisa que eu tenho que, mas vou ficar sem um negócio, que não seja uma ferramenta de trabalho que você precisa, sendo que você tem sobrando, por que não? Né? Olha o que diz o capítulo 26, versículo de número 13, diz assim, ó, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então, irmãos, acontece o seguinte, o camarada, ele fala o seguinte, sabe por que eu não saio para procurar emprego? Ele abre a janela e olha, tem um leão lá na rua, por isso que eu não saio. Então é isso que a Bíblia está dizendo, diz o preguiçoso, o leão está no caminho, o leão está na rua. Aí o 14, como a porta gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na sua casa, na sua cama, perdão. Irmãos, acontece, o que é gonzo? É a dobradiça, né? Você sem dobradiça, a porta não tem a função dela, que é de trancar, de fechar, de você entrar, de você sair. Então a dobradiça fica lá girando nos seus gonzos, né? Naqueles negocinhos dela lá. É isso que está dizendo, com a porta gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na sua cama, o dia inteiro girando. Ele vira para lá, vira para cá, né? Vira para a direita, vira para a esquerda e por aí fora vai, né? Aí o versículo 15 diz assim, o preguiçoso esconde a sua mão no peito e cansa de levá-lo à boca. Olha para mim, ele esconde a sua mão aqui, para ele fazer esse movimento do peito até a boca, irmãos, ele se cansa, tudo ele está cansado. Irmãos, tem dia que você ficar deitado o dia inteiro, você cansa de ficar deitado. Você cansa de não fazer nada, pessoal. Então acontece que isso que ele está falando. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Irmãos, eu sou quieto. E se tem uma coisa que eu gosto é de ser subestimado. E talvez você não concorde comigo, irmãos, mas às vezes a gente é muito subestimado. Primeiro pelo fato, às vezes, que você, a sua figura simples, às vezes, esse aí é tadinho dele, né? Então, subestima você pelo seu jeito simples. Subestima você, às vezes, por você usar óculos, por você ter barriga, pela cor da sua pele, subestima você, né? E aí, o preguiçoso, irmãos, tem 7 pessoas naquela lisura. 7 pessoas que se apresentam bem e entende que produz bem. Mas o preguiçoso, ele se acha melhor do que as 7. 7 advogados, irmãos, que passam 5 anos na faculdade estudando direito. O preguiçoso quer entender um advogado as leis. O preguiçoso quer entender, perdoe a palavra, o pastor vai fazer culto. O padre vai rezar a missa. O preguiçoso, aos olhos dele, é só ele que sabe, irmãos, né? Ele quer ser próspero, se ofereça, irmãos.
Não se esconda, pessoal, em nome de Jesus. Para nós finalizarmos aqui, capítulo 12, versículo 24. 12, 24. E eu paro por aqui. Capítulo 12, versículo 24. Esse ano, irmãos, se você adotar não só esse mês, mas esse ano você fala, pastor, vai ser o meu ano, porque eu vou ter que me desdobrar mais, eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer mais para não diminuir o meu sonho. Primeiro você planta, depois você colhe. Então isso é todo segmento, irmãos, da nossa vida. Primeiro você planta, depois você colhe. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Então o que está dizendo aqui? A mão dos ágeis, a mão dos entendidos, irmãos, vai crescer. Onde você coloca a mão, fala, eu quero entender disso. Hoje, irmãos, esse dia eu estava vendo um casal aqui na igreja, de senhores de idade, né? Ele falou assim, pastor, hoje nós temos um professor, né? Ele falou assim, ó, pastor, é o banheiro meu, né? Ele falou assim, minha esposa não sabe lavar terno, né? E aí acontece o seguinte, eu falei assim, olha, irmão, vou te dar uma dica, não quero lavar em casa, né? Minha esposa leva para um lugar e tal, dessa maneira. Aí ele falou assim, não, mas nós entramos no Google e nós aprendemos, pastor, como é que se lava terno. Olha que coisa interessante, eu teve a curiosidade de querer aprender. Tem gente, irmão, falando, não sei, isso aqui está muito difícil, e não vai dar certo. Às vezes nós já estamos colocando empecilho antes, nós que estamos colocando dificuldade. Eu falei, irmã, vai ali para mim e vê lá. Esses dias foi foi na quarta-feira, irmãos. Quarta-feira eu fui atender uma emergência. Aí passei ali no velório, tinha lá uma pessoa sendo velada, um caixãozinho de bebê. Aí eu falei com o obreiro meu, vai lá e pergunta se eles aceitam uma oração, que eu vou lá dar uma palavra lá no velório. Aí o obreiro falou, irmãos, não, isso está muito difícil, você não vai querer não, meu Deus do céu, estou até com vergonha de ir. Então, irmãos, olha o que diz, a mão dos diligentes vai dominar, mas os enganadores serão tributários. Pessoa ágil vai crescer, pessoa que se mexe vai crescer, e nós temos que nos mexer em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos falar com Deus em nome de Jesus.